Olá, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar a nossa querida língua portuguesa. Na aula de hoje, do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, nós vamos trabalhar a interpretação textual. Nós estamos tratando aqui da reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, tá? Então, vamos dar continuidade. Já fizemos um horário todo somente com aspectos teóricos e está chegando a hora de nós fazermos questões, tá bom? Vamos lá. Sempre é interessante quando você for fazer uma leitura para poder interpretar, ter um dicionário por perto. Já falamos, né, que um dicionário ele é fundamental para a interpretação textual. Porque nem sempre, pelo contexto, você vai conseguir compreender o significado de uma determinada palavra, né? Se ela não faz parte, né, do seu repertório, fica complicado você compreender. Então, é necessário ter um dicionáriozinho por perto, tá bom? E você vai ver que você pesquisando uma palavra, mais outra, logo, logo, né, você vai ter um repertório, né, muito grande. A boa interpretação, ela vem da boa leitura. Não se esqueçam disso. Estabeleça a meta de ler um livro por mês, tá bom? Eita, a pessoa... Um livro por mês. Há pessoas que devoram um livro em uma semana. Há pessoas que leem 2, 3 livros numa semana. Né? Se você estabelece uma meta de um livro por mês, é de bom tamanho, né, para você já começar por aí. Depois você vai perceber que a leitura vai levar você, né, a curiosidades diversas. E aí esse tempo vai sendo reduzido. Não se assuste com o tamanho do texto, não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença, porque faz. Se encontrar palavras desconhecidas, aqui falta um S aqui, ó, tá? Só ajeitar aqui, porque está faltando S. Se encontrar palavras desconhecidas, pare, pesquise, anote. Volte a um texto quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. E aí a gente começa a responder questões, tá? Turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar algumas questões para vocês fazerem também, tá? Vamos dividir aqui as tarefas. Eu vou começar com esse texto Hierarquia. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato. O ratinho, menor que ele, já tinha visto. Pisou-lhe a cauda, enquanto o rato forçava inutilmente para escapar. O leão gritava: miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe. Não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com a vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que ele disse. Você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato. E soltou-o, ó. Rapaz, o leão foi cruel, viu? O rato correu mais que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão:
Será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Ou seja, moral da história, ninguém é tão inferior assim. Sempre vai haver uma pessoa mais inferior. Né? O ratinho gostou das palavras todas do leão e queria também utilizar isso aí com relação à lesma. Ó, gente. Muito bem. Aí está o texto hierarquia. Esse pôde bem aí deveria ter o acento, viu? Que é um acento diferencial. Um dos poucos, né, que restaram aqui na nossa língua portuguesa. O pôde, para marcar o pretérito perfeito, diferenciando-se do pode, sem acento, que marca o presente. Bem, questão sobre esse texto. Diz que um leão andava chateado, sentia-se não muito rei dos animais. E por que ele se sentia não muito rei dos animais? Ah, professor, aí está fácil, né? Porque ele brigou com a sua mulher. O texto diz isso, né? O texto diz isso. Logo no início do texto você vê, ó. Havia acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Né? Tinha acabado de brigar com a mulher. Está a resposta aí, né? No início logo do texto. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Letra B de bola. Foi fácil, né? De bom tamanho. Tranquilo. Próxima questão. Existe vida fora da Terra? Até onde se sabe, não. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Mas isso não desanima os cientistas. É bastante razoável que exista vida fora da Terra. Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente. Conta Samuel Rocha de Oliveira, físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp. Para achar vida como a que conhecemos, mesmo que formas primitivas, planetas com as mesmas características da Terra precisam ser encontrados. Satélites como o Corot e o Kepler caçam essas estruturas. E até junho deste ano, ano de 2011, viu? Já haviam encontrado 563 delas. Segundo o texto, existe vida na Terra? Hein? A letra A diz: há vida fora da Terra, mas ainda não foram encontrados seres como o de nosso planeta. Letra B: há vida fora da Terra, mas não inteligente como a do nosso planeta. Letra C: não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas suposições de vida fora da Terra. Letra D: os satélites que caçam vida fora da Terra, até hoje, não encontraram nenhum tipo de ser parecido com os da Terra, e nem planetas parecidos com o nosso. Ó, turma, leram as letras A, B, C e D, não é? Eu vou colocar o texto novamente, vocês vão fazer a releitura, né? Observando tudo que foi colocado de forma clara ou de forma implícita, né? E eu quero que vocês me respondam a questão. Vocês já viram as opções, né, para responder. Então, por gentileza, 2 minutinhos para a leitura do texto. Valendo.
de feita a releitura, aí não tem como você não mais responder, hein? Vamos lá? Segundo o texto, existe vida na Terra? Existe ou não existe? Olha aí. Opa, o que foi que houve? Né? Existe vida na Terra? Não há nenhuma evidência oficial. Apenas algumas suposições de vida fora da Terra. Né? Suposição. Rapaz, já pensou se de fato nós tivéssemos algo evidente? Né? Ah, meu amigo, aí estaríamos todos felizes. A Terra aqui vai acabar, rapaz, vamos para o planeta X, que lá tem vida. Eita, turma, olha lá. É verdade que banana é a única palavra igual em todos os idiomas? Você sabia? Banana. Você sabia, Fátima? Bruno, você sabia também? É verdade que banana é a única palavra igual em todos os idiomas. Olha aqui o texto, vamos ver. Na realidade, não existe uma palavra igual em todos os idiomas. A Andressa disse que sabia. Atualmente, são cerca de 6.000 línguas, sem contar os dialetos que tiveram origens diferentes. Por esse motivo, é difícil existir uma expressão que se repita em todos os cantos do mundo, a não ser que uma palavra se refira a algo que surgiu em determinado local, como sushi. Pode até ser que inventos recentes tenham o mesmo nome em vários idiomas, mas ainda nesses casos, existem línguas que usam termos diferentes para nomeá-los. Explica Paulo Chagas de Souza, professor do Departamento de Linguística da USP. Só para ter uma ideia, banana é Andes, em Swahili, falado na Quênia. Kela, em Hindi. E Xianjiang, em chinês. Sem nem pronunciar esse nome. E nem é preciso ir tão longe para exemplificar. Nossos hermanos de língua hispânica chamam a fruta de plátano. Muito estranho. Isso aí. Swahili, falado na Quênia. Kela, em Hindi, falado na Índia. E Xianjiang, em chinês. De acordo com o texto, a palavra banana não é igual em todos os idiomas. Por quê? Porque é uma fruta brasileira e por isso não é conhecida no mundo em todo. Os objetos recebem o nome de acordo com a cultura e pronúncia de cada nação. Não existe uma palavra igual em todas as línguas. Ou somente os inventos recentes têm o mesmo nome em vários idiomas. Ô, gente, aí tá fácil, não está? Responde aí para mim. Ah, professor, tranquilidade total. Resposta. Os objetos recebem o nome em consonância com a cultura e pronúncia de cada nação. Tranquilo? Letra B de bola. Foi fácil, né? Vamos andar mais um pouquinho? O pulo. Aí, olha, até agora eu só fiz questões lá do SAEB, né? 2013, 2012. A onça encontrou com um gato e pediu: amigo gato, você me ensina a pular? O gato ficou muito desconfiado, mas concordou. Nas últimas aulas,
A onça pulava com rapidez e agilidade. Parecia um gato gigante. Você é um professor maravilhoso, amigo gato, dizia a onça, agradando. Uma tarde, depois da aula, foram beber água no riacho. E a onça fez uma aposta. Vamos ver quem pula naquela pedra? Vamos lá. Então você pula primeiro, ordenou a onça. O gato, zum, pulou em cima da pedra. E a onça, procotó, deu um pulo traiçoeiro em cima do gato. Mas o gato pulou de lado e escapuliu tão rápido como uma ventania. A onça ficou vermelha de raiva. É assim? Esta parte você não ensinou para mim. E o gato respondeu cantando. O pulo de lado é o segredo do gato. Ou seja, onça traiçoeira, hein? A onça queria simplesmente dar o golpe no gato. Né? Mas o gato, muito esperto. Não, neném. O pulo de lado é o segredo do gato. A gente ensina, mas não ensina tudo não, viu, Andressa? A gente ensina, mas não ensina tudo. É isso aí, turma. Pronto, aí ficou fácil, né, para fazer a leitura e interpretação do texto. De acordo com o texto, agora aí já é uma compreensão, tá? É uma compreensão do texto. Você vai encontrar a resposta lá no próprio texto. O segredo do gato é o zoom, pula em cima da pedra, o pulo de lado, o procotó, pulo traiçoeiro ou pulo rápido e ágil? Hein? É o pulo rápido e ágil ou pulo do lado? Ah, turma, pulo do lado, não é não? Esse aí que ele não ensinou para a onça. Perfeito? Perfeito, letra B. Aí é tranquilidade. Vamos lá. A informação ela está lá no texto, por isso que é compreensão textual. Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos lá. Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos fazer a leitura referente ao Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos lá? O dia 20 de novembro, faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A localização do Quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar maus tratos e castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos, sob sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes suas mulheres e filhas serviam de escravas sexuais
para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido. Não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concedia alguns objetos para diminuir a dificuldade de suas vidas. Nem mesmo estando doentes, eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período da colonização. Olha aí, para quem não sabia nada sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, aí está um texto muito esclarecedor, bastante informativo. Dia 20 de novembro é o dia que faz referência à consciência negra. Ok. O que é que nós temos sobre o texto? Ainda para fechar o texto, algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravidão. A lei do ventre livre, foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a lei dos sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Ok. Porém, com a Lei Áurea, pela princesa Isabel, em 3 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando nas casas de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. Isso aí. De acordo com o texto, o que é que nós podemos afirmar, hein, turma? De acordo com o texto. Vamos lá. Existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios? Existe no texto essa comparação? Letra B. A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros? Letra C. Os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor? O que vocês acham, hein? Eram bem alimentados para trabalhar melhor? Os índios eram responsáveis por cuidar de negros que ficavam doentes? O texto diz isso, que os índios é que cuidavam dos negros? Antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil. Antes de 88, nem todos os negros eram livres no Brasil. E aí? O que é que vocês vão me dar como resposta? Eu sei que a lei do ventre livre foi a primeira delas, criada em 1871, né? E aí concedia a liberdade aos filhos dos escravos
nascidos após a lei, né? Ou seja, nascidos em 1872, 73. Também nós tivemos a lei de 1885, né? Que é a lei dos sexagenários, né? Dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos. E aí? Qual dos itens está em consonância com o texto? Existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios? Qual é o trecho que fala sobre isso aqui? Né? Aqui, ó. Nem mesmo estando doentes, eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período da colonização. Ou seja, ações que foram aprendidas, né? Mas os índios não cuidavam, né, dos negros, não. Então, a resposta que nós temos aí é a letra E, turma. Antes de 88, que foi a Lei Áurea, né, nem todos os negros eram livres, não. As crianças negras nascidas antes de 71, elas eram escravas também. Pessoas que tinham 60 anos também eram escravas até o ano de 1885. Só passaram a ter liberdade depois desta data. Portanto, antes de 88, nem todos os negros eram livres no Brasil, nem todos. E em 88, todos foram livres por conta da Lei Áurea. Perfeito? Analise as alternativas a seguir acerca de Zumbi. Zumbi. Vamos ver aqui. Zumbi. Era conhecido como Antônio Soares. Foi um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares. Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. A única alternativa que traz afirmação ou afirmações incorretas é qual? Zumbi, tá? Estamos falando de Zumbi. O item 1 diz que ele era conhecido como Antônio Soares. Nós vamos para o texto, tá? Vamos para o texto, vamos verificar. Antônio Soares. Um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares. E o Zumbi criou o dia 20 de novembro. Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. Vamos ler o texto de novo? Aquela parte inicial do texto. Vamos lá. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passavam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi. A escolha da data, 20 de novembro, foi em homenagem a Zumbi. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, né? Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. O item 3 é verdadeiro, eu já sei. Né? Vamos lá. Ele também fala que é um dos primeiros líderes do Quilombo de Palmares. Vamos voltar lá para ver. O último líder do Quilombo dos Palmares. O último líder dos Quilombos dos Palmares. Quer que diz lá? Na questão, né? Foi um dos primeiros? Não. O problema é aqui, ó. Não foi um dos primeiros, né? Ele foi o quê?
Ele foi, opa, voltando. Ele foi o quê? Ele foi, né? Cadê? Ele foi o último líder. O último líder. Muito bem. Em consequência de sua morte, Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares. Ah, o Zumbi foi traído. Foi traído por Antônio Soares, um dos seus capitães. Ele foi traído por Antônio Soares. Ele não era conhecido. Ele foi traído por Antônio Soares. Então, qual é a única que traz afirmação incorreta? Ou afirmações incorretas? Ah, professor, aqui eu tenho como incorretas A1 e A2. A1 e A2. Letra B. A1 e 2. Está tudo no texto. Está tudo no texto. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, Lagoinha do Piauí. Na palavra menção, na primeira linha do texto, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto e para a correção gramatical por faz menção. Ah, se faz menção, faz referência, faz consequência, faz orientação, miram ou interligação. Não, aqui está muito fácil, né? Se faz menção, faz referência à letra A. Letra A. Embora a liberdade dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil no que diz respeito aos direitos humanos, isso deixou aspectos nada negativos para os negros, conforme ilustra o texto. Justifique sua resposta. Vamos ler de novo, né? Eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem. Embora a liberdade dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil no que diz respeito aos direitos humanos, isso deixou aspectos nada negativos, né, para os negros. Conforme ilustra o texto, e aí? Nada negativos. Conforme é descrito lá no último parágrafo, os negros, apesar de serem livres, eles não sabiam realizar outras atividades profissionais. E, consequentemente, permaneceram morando com os seus patrões. Está aí. Então, é a questão de não ter sido tão positivo assim. Porque eles não sabiam fazer outras coisas. Nos dias de hoje, que problemas existem ainda em relação a esse fato histórico? Turma, eu vou deixar bem aqui 2 minutinhos para vocês relatarem, né, os problemas que existem hoje em relação a esse fato histórico. Se é que existem. Não sei. Quero saber de vocês. 2 minutos para vocês pensarem, tá bom? Na tela, valendo.
Ok, galerinha. E aí, a resposta para a questão de número 10. Hein? No dia de hoje, nos dias de hoje, que problemas existem? Bem, aí é uma resposta pessoal, né? Eu poderia até colocar aqui alguma resposta que você está pensando aí. Mas vou deixar, né, para vocês, tá bom? Que problemas existem ainda em relação a esse fato histórico? Você consegue ver problemas, senhorita Deusa? Diversos, né? Diversos. O último que eu visualizei, problema foi, sabe quando? Ontem, no jornal. Foi. Uma candidata a deputada colocou uma foto que vai aparecer lá no dia da eleição, com aquele turbante, eu não sei se é turbante mesmo que chama, né? Que estava muito alto e disse que TRE disse que estava desproporcional, né? Aí parece que ela mandou outra foto que era para diminuir. Algo a ver com a coisa da cor preta, né? Quando você vai a um ambiente em que só existem pessoas da cor clara e você chega, de certa forma você é visto como uma pessoa estranha. Em muitas situações assim, né? Estranha, né? Quando você visualiza, por exemplo, uma mulher branca com um negrão, assim como eu, Ave Maria, parece que o mundo caiu naquele exato momento. Como se pessoa branca só pudesse se acoloiar com outra pessoa branca, né? Ah, meu Deus do céu. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Então, esse preconceito ainda, infelizmente, existe. Bem, vamos lá. No tempo da pandemia, olha aí, e as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram música, e descansaram e fizeram exercícios, e fizeram arte, jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo, alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram, e na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração. Até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Antônio Fagundes, no tempo da pandemia. Né? A pandemia, de certa forma, não acabou, né? E algumas pessoas têm um comportamento, né, como se a pandemia não existisse mais. Isso é preocupante. É muito preocupante. Tá bom? Bem, vamos ver o que é que tem o texto sobre... O que é que tem de questão sobre o texto. O texto foi escrito com o objetivo de quê? Qual foi o intuito? Qual foi o objetivo, né, de esse texto ter sido escrito? Foi informar sobre o avanço de uma doença contagiosa pelo Brasil, divulgar sobre a importância de ficar em casa em tempos de pandemia, trazer uma reflexão sobre os dias difíceis vividos na pandemia. Essa letra C é muito interessante, não é? Convencer o leitor sobre um assunto de interesse da população. Aí tem alguma coisa de convencimento, alguma coisa argumentativa? Não, né? Então, você pode ficar sem medo nenhum
né, com a letra C, trazer uma reflexão sobre os dias difíceis vividos, né? Pessoas que aprenderam a fazer crochê, pessoas que aprenderam a tocar violão, a ficar em casa porque ninguém podia sair, a não ser que fosse essencial, né? Há pessoas que foram altamente contrárias a essa questão de ficar em casa, né? Outras altamente favoráveis, não se entra na questão aqui, né? Mas foram momentos para grande reflexão. Eu aproveitei e joguei muita dama com o meu sogro lá em casa. Ele gostava de... Ele era um especialista em dama. Ele é especialista em dama. Mas tinha aquele hábito de querer ganhar, né, às escondidas. Muito bem. A questão 12. A repetição da conjunção i, no início de alguns versos, estabelece no poema sentido de... Vamos ver aqui, o i aqui. Vamos ver o i. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e descansaram, e fizeram arte, e aprenderam, e pararam, e ouviram. Vamos lá. É um sentido de explicação, de consequência, de oposição, ou seria adição? Adição. Soma de afazeres. Fizeram isso, também fizeram aquilo, também fizeram mais isso, e mais, e a coisa foi se somando, né? Pronto. Mais questões referentes ao texto. No trecho. E as pessoas ficaram em casa. Revela um fato incomum na rotina das pessoas do Brasil. O que causou esse fato? Né? O que causou esse fato? O que foi, turma? E as pessoas ficaram em casa. Foi exatamente, né, a chegada da pandemia relativamente ao novo coronavírus. Foi isso aí que provocou. O verbo aprenderam no verso, e aprenderam novas maneiras de ser, né? O verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. A que palavra do poema o verbo se refere? Quem foi que aprendeu, novas maneiras de ser? Nem precisa voltar ao texto. Foram os livros que aprenderam? Foram as pessoas? Foram novas maneiras? Ou foram exercícios? Não, turma. Aqui está fácil demais, né? Claro que foram as pessoas. Aprenderam a ter comportamentos diversos, a ter comportamentos outros. Muito bem. O autor escreveu: alguém conheceu a sua própria sombra. Isso significa que as pessoas passaram a reconhecer o quê? Ora, se alguém conheceu a sua própria sombra, havia pessoas que nem conheciam a si próprias, né? Então, seus próprios amigos, os tamanhos das suas sombras, a importância dos relacionamentos, ou as suas próprias individualidades. Olha que linda a letra D, né, turma? É linda demais a letra D. Tá? No verso, sem sentido e sem coração. A expressão grifada, sem sentido e sem coração, é a atitude de pessoa que não tem compaixão, desejo profundo pela paz mundial, um comportamento sem alegria ou cessar o sentimento de culpa, sem sentido e sem coração. Vamos olhar o texto, bora?
Vamos olhar o texto. Sem sentido e sem coração. Está aqui, ó. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. Sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. Ok. Já dá para responder, né? E aí? Sem sentido e sem coração. Atitude de pessoa que não tem compaixão. Letra A. Tranquilo? Fofoca. Fofoca. Sem sentido e sem coração. Segundo o texto, o autoconhecimento produziu o quê? O autoconhecimento. O fortalecimento de boas práticas. A mudança da própria concepção. O engajamento entre as pessoas ou o aumento dos relacionamentos. O autoconhecimento, né, turma? De acordo com o texto. A mudança na própria concepção. Não é o autoconhecimento? Você não vai conhecer a si próprio. Então, é a mudança da própria concepção. E quando o perigo acabou, a palavra grifada, né, dá a ideia de que, e quando o período acabou, acho que aqui é o quando, né, que vai dar a ideia de tempo, né? Tempo, o quando. Ideia temporal. Que eu quero lembrar que o tempo que nem acabou ainda a pandemia, tá? Esse perigo aí refere-se à pandemia, né? Localize no poema uma palavra que possui o respectivo significado. Eita, vamos lá. Intenso, falta, inábil, ameaça, concentração e povo. Lá no texto. Eu quero intenso. Anota aí. Intenso, falta, inábil, ameaça, concentração e povo. Intenso, falta, inábil, ameaça, concentração e povo. Vou deixar um tempinho para você fazer, viu? 2 minutos na tela, valendo. Espera aí, eu vou voltar aqui para o texto. Né? Lembram quais são as palavras? Lembram? Muito bem, tá aí. Inábil, falso, povo. 2 minutos, valendo, na tela.
Beleza, galerinha. E aí? Conseguiu achar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vou direto para a questão, hein? Aqui. Localize no poema uma palavra que possui o respectivo significado. Intenso. Fundo. Vá fundo. Vai, bebezão. Seja intenso. E para a falta? Ausência. A ausência de alguém à noite. É isso aí. Inábil. Não seja ignorante tal qual alguém. Inábil. E ameaça? Ameaça seria perigo. É um perigo. Falar na frente desse povo é um perigo. Isso é uma ameaça. Não é não, dona Francisca? Concentração, né? Há um momento para você meditar. Alguém meditou. E povo? Gente. Para essa gente. Estamos nos minutos finais da nossa aula. Espero que vocês agora compartilhem comigo mais uma. Pela leitura do poema, é possível concluir que a pandemia só provocou a destruição do planeta? Que é isso? Aumentou o número de pessoas que rezam? Amenizou os impactos ambientais na Terra? Ou contribuiu para a concretização de boas atitudes? Na sua visão, diga aí para mim, somente provocou a destruição do planeta? Do planeta não, mas que muitas pessoas ainda hoje estão destruídas por conta de parentes que se foram. Aumentou o número de pessoas que rezam. O texto não diz isso, não é? Amenizou os impactos ambientais na Terra. Essa letra C é aquela que você descarta, né, de primeira. E contribuiu para a concretização de boas atitudes, que é a resposta da questão. Vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos lá. Última questão para a aula de hoje. Leia a tirinha de Mafalda para resolver as próximas 4 questões. Se der para resolver as 4, a gente resolve. Tome. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do bendito inquilino, que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino, viu, gente? Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Ora, quem é esse? O inquilino que está dentro? O coração. Olha, a Mafalda foi tocada pelo coração. Olha, Mafalda, isso não se faz. Você não vai ficar com o troco da padaria, não. Você vai devolver para sua mãe. Viu? O inquilino aí refere-se ao coração. Né? Aí você precisa de um conhecimento de mundo. Aí você vai interpretar. Bem, primeira questão. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Suas principais características são leitura atraente, produção em quadrinhos, apresentação descritiva. Leitura atraente, produção injuntiva, posicionamento crítico. Leitura atraente, produção em quadrinhos, narrativa de fatos. Leitura atraente, narrativa de fatos, produção injuntiva. Você marcaria que letra aí? Hein? Que letra? Leitura atraente? Sim, isso é verdade. Produção em quadrinhos? As tirinhas? Sim, produção em quadrinhos. Né? É uma apresentação descritiva ou é uma narrativa de fatos?
Ou é uma produção injuntiva? Ah, turma, pelo amor de Deus, né? É uma narrativa de fatos. Claro que é. Vamos fechar agora? Vamos. No texto, a palavra inquilino, muito bonita essa palavra, inquilino, ela é utilizada para caracterizar o morador de um imóvel alugado? Fora do contexto, é isso aí. Claro, né? Caracterizar o coração da personagem, que ela fala, né? Esse que mora aqui dentro, aí aponta para o coração. Tranquilo? Vou ficar por aqui. Foram 2 horários de teoria e prática da interpretação textual. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!